Problemas não começam quando aparecem, começam quando os sinais são ignorados. Bem-vindos ao Radar Cyclops. E nesse dia aqui eu tenho o privilégio enorme de receber 2 dos sócios do grupo. Tenho também o prazer de receber o nosso querido amigo e piloto Denis Prado. E a gente vai bater um papo aqui falando um pouco sobre riscos, sobre precaução. E nada melhor do que alguém que coloca a vida nos ares e sem risco. Né? Exato, e sem risco. Então a gente vai bater um papo, vou pedir para cada um de vocês se apresentar brevemente. Eu sou o Edmundo, host desse episódio, estou aqui com o Fabrício Santos, meu co-host nesse episódio, com o nosso diretor comercial, head de novos negócios, Eduardo Quintais. E bora bater um papo aqui para a gente falar um pouco do mundo dos negócios, da nossa vida e dos cuidados que são importantes para cada uma das nossas ações e decisões no dia a dia. Fabrício, por favor. Apresente-se. Olá a todos, eu sou o Fabrício, sou responsável pela parte tecnológica da Cyclops e da segurança da informação, né? A gente tem muita ligação ali com a LGPD, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão de privacidade de dados e eu sou um dos responsáveis por esse ponto nesse momento. Eduardo. Olá pessoal, muito obrigado. Prazer, eu sou Eduardo Quintais, atuo na Cyclops aí na parte comercial, atendimento, ligação com o cliente, problema do cliente, relacionamento. E estamos aí para bater um papo, compartilhar com vocês histórias, situações e trazer todos para conhecer um pouco das nossas soluções, nossas plataformas e um pouquinho do nosso mundo. Denis, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite de vocês, um convite muito especial. Eu trabalho com aviação há exatos 29 anos. Em maio de 97 eu comecei nesse mercado e a minha experiência com tecnologia de informação ela é muito pequena. Embora a minha área de trabalho ela seja muito focada na tecnologia, mas é uma tecnologia diferente que é para operação de máquinas, operação de equipamentos em aviação, especialmente aviões, né? Então, a tecnologia de aviação, aliás, a tecnologia da informação, ela serve de apoio para as minhas atividades, que nem sempre são dentro da cabine, né? A vida, ela oferece desafios que não são somente os técnicos no desenvolvimento próprio de uma atividade específica, mas na atividade de negócios também. Então, embora eu trabalhe diretamente na aviação, por vezes, a tecnologia de informação me apoia em negócios paralelos também. Maravilha. Denis, a aviação, assim, eu sou talvez não a pessoa ideal, porque eu sou um grande fã de aviação. Nossa, o Eduardo né? também, né? A gente, adora, né, avião e fica brincando sobre a Queen dos céus, né? O 747. Ontem a gente tava numa discussão na mesa do almoço, né? E tava o outro cara que é tão fã quanto eu aí falando dos canais que hoje comunicam isso de forma muito assertiva e muito feliz, né? Que falam sobre aviação. E aí a gente discutindo sobre um avião e um modelo específico e a economia do NEL e não sei o que, e os caras tudo perdido, né? Então a gente é muito fã disso. Até porque, fora a engenharia, né, a tecnologia desenvolvida, é uma ferramenta que, cara, eu não sei como o mundo existia sem, né? É que nem o Uber, né, cara? Eu fiquei anos em São Paulo ali, me deslocando. Cara, se eu tivesse que depender de ligar para um táxi, esperar o taxista sair com o taxista ligado, não tinha acontecido a minha operação dentro dessa empresa que eu trabalho atualmente, né? Então a gente entende isso e tem toda uma admiração, né? Quando aquele negócio sai com tantas toneladas do chão e vai embora. Mas a gente sabe que tem muito procedimento antes, né? Tem várias redundâncias e aqui é a praia do Fabrício, né? Então eu queria falar um pouco de checklist, né? Porque o checklist também está relacionado à atividade que a gente da Cyclops presta, né? Como prestador de serviço e como solução de negócio, né? Então eu queria falar um pouco de procedimento, né? E aí eu gostaria que você me falasse um pouco quais que são os cuidados, os pontos de atenção que você tem na sua atividade, digamos assim, operação, dentro de um voo, dentro do contexto, para a gente ir dissertando sobre isso. Bom, na aviação, você falou de uma ferramenta muito interessante que é do checklist, né? O checklist, ele com base nas operações e nos históricos de acontecimentos nas operações das aeronaves, itens vão acontecendo, vão sendo mitigados, né? Os riscos vão sendo mitigados e esses riscos eles são mitigados através de pequenas ferramentas ou pequenos procedimentos que vão levando a uma maior segurança, né? Quanto mais se
o operador, né, o tripulante, ele se atém a desenvolver o seu trabalho de acordo com aquela, entre aspas, receita de bolo, ele vai atendendo aqueles todos os requisitos, ele vai diminuindo progressivamente os riscos, né? Então ele vai controlando as suas dificuldades, os seus problemas que eventualmente possam acontecer. Então, na aviação, os checklists que são variados, são desde um pré-voo, né? Existe um checklist pré-voo, um checklist de operação para o acionamento, para o táxi, antes da decolagem, na decolagem, pós-decolagem. Então, para cada etapa do voo, existe um checklist pré-determinado. Alguns itens você faz de memória e depois você confere se foi feito, né? Mas esses itens na aviação, os itens de segurança na aviação, eles vêm do checklist e são fundamentais, sem dúvida alguma. Bacana. Você sabe que dias atrás eu olhava um episódio lá de um desses influenciadores que falam sobre o negócio, né? E ele falou que a aviação mais focada comercial, né? Uhum. Até inclusive, e é um tema que para nós é importante a gente dissertar sobre isso, né? Ela tem ali uma liberdade para quando o cara tem um problema familiar, enfim, uma discussão, marido e mulher, enfim, o cara tomou uma a mais no outro dia, ele pode chegar a se apresentar dizendo que teve esse problema e ele é dispensado, né, daquele serviço, porque ele não tem condições de fazer aquilo com o rigor necessário para que aquele voo parta, né? Então, a gente fala isso porque a gente fala de comportamento, fala de análise, background check e tal. Então, é importante falar. É um cuidado, né? E tem toda a redundância, né? Ali, eu não sei como é o nome do operador ali que faz a checagem do avião. E aí, o próprio comandante faz também depois a checagem, né? Sim. Ela é dupla, né? É 2 vezes feita essa checagem de checklist. Bom, Fabrício, falando em checklist, né? Falando em processo, metodologia, você é um cara que a gente chama bonitinho o nome, né? Blue Team, e fica colocando essas nomenclaturas, né? Mas você é um cara que estudou e tem uma metodologia, depois vocês podem seguir lá o LinkedIn dele, vai ver que o cara tem quase o valor de um carro aí em certificação. Então é muito trabalho, muito tempo de estudo para poder, às vezes, implementar uma ferramenta, uma solução para prevenir isso. Me conta um pouco dos cuidados básicos que eu tenho que ter ali no cotidiano de uma empresa, de um negócio, sobre o ponto de vista tecnológico. Falando específico em segurança da informação, até pegando o gancho do Denis, a gente não inventa a roda cada vez que a gente vai desenvolver um sistema, desenvolver algo novo, né? Você também tem checklist que você pode seguir, né, para você acelerar realmente o desenvolvimento, né? Então, existem alguns frameworks já desenvolvidos, validados, americanos, europeus, enfim, de várias nacionalidades, onde você pode seguir e você implementa aquelas práticas para que você no final ali do desenvolvimento, durante o desenvolvimento, você tenha algumas travas onde você garanta que aquela tecnologia seja desenvolvida da forma segura, né? Que ela te entregue um sistema, te entregue aquele resultado da melhor forma possível, né? Inclusive, até pegando o gancho do que a gente estava falando de LGPD, ela é, vamos dizer assim, acoplada dentro desse desenvolvimento para que você não tenha que no final refazer um determinado ponto do seu sistema, porque você descobrir uma legislação nova que você precisa cumprir um determinado tipo de requisito, né? Então, você já vai se utilizando desses frameworks durante o desenvolvimento para que você não precise fazer um retrabalho no final, né? Vai de encontro com o checklist da aviação, né? Então, você vai validando, vai implementando controles para que no final você tenha aquele produto inteiro, completo, desenvolvido da melhor forma possível, você conseguir entregar, né, para o cliente final já utilizar da forma que deveria, né, prevenindo o problema de segurança, vazamento de dados, né, que hoje está uma coisa muito pulsante, né, o vazamento de dados hoje em dia. Então, a gente consegue limitar ao máximo essa possibilidade, né? Não é que a gente não garante segurança 100%, né? Nada é seguro 100%, assim como a aviação também não tem segurança 100%. Né? Mas a gente limita ao mínimo, né, aquele risco desse vazamento, desse problema de segurança acontecer, né, entregando, né, o cumprimento desses frameworks durante o desenvolvimento. O Edmundo, se você me permitir, aproveitando a deixa do Fabrício, ele vai saber bem um caso do nosso cliente que ele atua na área de segurança da informação, vazamento de dados, ambiente seguro, processos, políticas, equipamentos, é algo tudo que você controla. Mas um fator determinante nesse problema de vazamento de dados é o fator humano.
o comportamento do indivíduo em determinadas situações. E nós temos um cliente muito grande que ele abertamente se entregou à nossa ferramenta, ao ARC, a ferramenta de avaliação do risco da conduta humana, e começou a entender a importância que deixa eu começar a avaliar o comportamento do meu time de segurança da informação, porque se o vazamento de dado parte do comportamento do usuário, eu preciso, antes disso, também olhar para dentro do meu time. Então, é implementado segurança na parte de processos, de política, de investimento pesado em equipamentos, mas também um olhar para o fator humano. Então, entender qual é a tendência do comportamento. Claro que tendo regras bem claras, foi falado no podcast com o nosso time anterior, de ter materiais de conduta ética da empresa bem definido, canais de denúncia, tudo isso, mas entender qual o comportamento do seu colaborador e, claro, também a partir também dos usuários, dos colaboradores da empresa, é um fator determinante para situações de vazamento de dados. Eu queria complementar, né? Não adianta nada a gente implementar a segurança mais segura, mais absurda que a gente queira, né? Durante essa implantação, mas eu tenho uma informação privilegiada, eu saio com essa informação, eu chego para ele e conto a história. Simples assim. Nossa, fiquei sabendo um negócio do Eduardo lá, que estava no sistema ali, que absurdo. Tá envolvido num processo, quanto que ele ganha, enfim, não sei, depende do valor da informação, né? Mas eu tenho acesso àquela informação, eu sou operador daquela informação, eu, por direito, eu preciso daquela informação para poder desenvolver meu trabalho, mas aí eu vou lá, pego aquela informação e uso para outros métodos, né? Que teoricamente não deveriam, né? Então, é o que acontece muito hoje. Esses casos que aconteceram de invasão de empresas, que deu problema no Pix e tal, tudo mais. Você tinha um operador que ele era responsável por uma determinada etapa do processo, ele tinha acesso à informação, o que ele fez? Ele compartilhou com outro que não deveria. E aí teve o problema do Pix, invadiu a empresa, tal, não sei o que, aquele problema todo. Mas a gente... os controles eles existem, com certeza. Existiam lá. Tinha uma série de controles, duplo fator de autenticação, um monte de coisa lá que a gente vai ficar o dia inteiro listando aqui quais eram os controles implementados. Mas o cara foi lá e entregou a senha dele pro outro. Acabou, né? Game over, né? Game over, acabou, entendeu? Então, assim, como que a gente rastreia isso? Né? Com a ferramenta para poder ver a integridade da pessoa. E Denis, me conta um caso seu que tenha acontecido ao longo da tua jornada, assim, que posso te falar por minha experiência, né? Hoje eu tô na frente de uma operação, recruto pessoas, né? Ali, preciso de um time, preciso dar vazão para a operação, tem que ter maturidade ali de delegar atividade, né? Porque senão você não cresce, não consegue fazer. Ali, dentro da operação aérea, né? Ali também você tem que ter a confiabilidade ali em algumas pessoas que estão junto contigo no teu time, que ela vai fazer aquele procedimento. E também tem o mundo dos negócios que circula toda essa operação. Então tem toda uma questão técnica, operacional, prática, metodológica e tal, mas tem também o negócio, né? Que nem a gente aqui, eu acabei de falar aí sobre essa questão da aviação comercial, né? A gente teve, infelizmente, ontem, né? Um caso de um acidente aéreo, né? Eu não sei que dia esse episódio vai pro ar, mas hoje é dia 5. Corretamente. Hoje é dia 5 de maio, então ontem teve um acidente aéreo ali. E é óbvio que ninguém é leviano para fazer uma avaliação nesse momento. Precisa se abrir caixa preta, precisa se analisar o que aconteceu tudo. Mas há uma máxima que avião não cai, né? Geralmente ele é derrubado, né? Por um procedimento ou por um erro de procedimento, pela falta de um. E a gente tem N casos. Tem o caso da Chapecoense, que é emblemático, porque ali é uma sequência de erros enormes, né? Me diz assim, porque ali foi uma questão baseada em negócio, inclusive. Sim. Né? O cara quer economizar ali, assumir um risco absurdo que ele assumia com grande frequência e infelizmente dava certo, que acho que é um bom tema pra gente explorar um pouquinho mais sobre os riscos que a gente assume no negócio todo dia, né? E me fala um pouco desse mundo dos negócios por trás da aviação, porque no final das contas a gente vai aqui, compra, faz o check-in e vai no avião. Não sabe quem tá lá pilotando, né? Inclusive esses dias teve um caso da Latam, bem famoso aí, que os caras entraram dentro do avião e o cara tinha um caso ali de pedofilia, né? Esse caso é bem emblemático. Bem emblemático aí, que é recente isso aí, né? Estamos falando de alguns meses. Então me fala um pouco a nuance que tange essa questão da aviação, porque também é um cenário extremamente espremido ali em relação à questão financeira, porque você paga combustível em dólar, leasing em dólar, né? Então me conta um pouco o que
circula essa questão da aviação sobre negócio aí? Sua pergunta foi direta para o Denis, para o comandante Denis. Mas como eu participei ali de uma situação bem específica com ele, eu queria complementar sua pergunta e passar a palavra para você, Denis. Antes de tudo, é importante entender que o Denis, ele é comandante, ele é piloto, mas ele é piloto específico de uma área, um segmento único no Brasil. Então, ele vai poder falar melhor. Mas antes de tudo, antes da gente ser especialista em tudo, nós somos prestadores de serviços, nós estamos aí sempre expostos a situações de tomadas de decisões e lá na Cyclops a gente bate muito nessa tecla, foi falado no podcast anterior com o nosso time e eu quis trazer à tona. Quando a gente está exposto a situações de tomada de decisões, como que você lida para tomar a decisão não baseado na emoção, e sim na razão? Então, explorando a sua formação, a área que você atua, boa pergunta do Edmundo, e essas situações do dia a dia, por favor, fica à vontade para narrar aí os acontecimentos. Olha, assim, são muitos anos de trabalho, então eu já me deparei com diversas situações, né? Mas acho que o que é muito importante que a gente tem que ter em mente e que a maior parte das pessoas não pensam nisso é que um tripulante também é um ser humano, né? Então, o fator humano na aviação, ele é preponderante. Você me pediu para te dizer sobre um caso curioso. Eu vou te dizer um caso muito legal e que é muito emblemático, né? Certa vez, uma comissária, ela estava comendo, né? Era um voo longo e ela estava comendo. E um passageiro, ele saiu do assento e foi ao banheiro. Quando ele viu a comissária comendo, ele fez a seguinte frase: "Poxa, vocês comem?" né? E isso levantou uma situação de que os tripulantes, os comissários, muitas vezes não se parecem com gente, porque eles estão fazendo um trabalho que muitas vezes é admirado, tudo. Então ninguém imagina que pera lá, essa pessoa tem família, essa pessoa tem né? A comissária, quando ela chega em casa, provavelmente o filho está lá esperando para ajudar a fazer a tarefa de casa, enfim, o comandante, ele também, de repente, deixou o carro na oficina para consertar, tá se lembrando que depois ele tem que resolver um problema, ou muitas vezes coisas mais graves, né? Envolvendo família, envolvendo pais e mães, enfim. Somos todos pessoas que estamos sujeitas a diversas situações, e essas situações, elas variam, né? Muitas vezes, quando você faz uma primeira análise, a pessoa está muito bem cognitivamente, ela está bem emocionalmente, né? Mas nós não somos robôs. Então, essas avaliações periódicas às quais nós somos submetidos, elas são muito importantes, porque elas podem identificar, potencialmente, né, podem identificar problemas que determinado tripulante pode estar passando e que muitos, até pelo tipo de trabalho que se faz, que às vezes fica um pouco escondido, não está tão exposto, as pessoas não notam, né? Mas ele existe. Então, o trabalho da verificação, né, periódica da condição psicológica, da condição humana, é muito importante na aviação também, e esse é um caso bastante emblemático. Um ponto bastante que é inerente a esse status que a gente está falando, essa condição que a gente está falando, eu trabalho também com aviação executiva, aviação corporativa. E na aviação corporativa, ela é um pouquinho diferente da aviação comercial no sentido de pressões às quais nós estamos submetidos, principalmente para atender horários em que os proprietários das aeronaves eles têm compromissos, e muitas vezes a gente, por questões meteorológicas ou até por questões técnicas da aeronave, a gente se vê impedido de atender, enfim, aquela demanda que ele, né, que ele precisa, afinal, quando se compra uma aeronave, geralmente é para atender
algumas urgências, né? Eu tenho uma reunião em Recife. É o carro, né? Você quer dar partida aí. Eu quero dar partida aí. Mas no caso da aviação, você tem alguns fenômenos a mais, né? De ordem técnica, de ordem meteorológica, de ordem... de repente, uma outra aeronave teve um problema no pouso lá em Recife e a gente não vai poder pousar lá, né? Então... a gente, na aviação corporativa, a gente está sujeito a diversas situações, pressões psicológicas, em que na aviação comercial são pressões diferentes. Né? Então, os pilotos, a tripulação como um todo, tem que estar muito preparada para saber como lidar com essas situações, como expor, né, os riscos, né, e dizer que sim ou que não. Muitas vezes... né? Nós somos obrigados a dizer para o proprietário da aeronave: infelizmente, você vai perder o seu compromisso, porque as condições não permitem que a gente atenda essa necessidade. Né? Eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, mas eu acho que o que é muito importante dizer, eu acho que talvez seja isso que você está dizendo, é que essa ferramenta ela é muito importante para fazer essa análise progressiva, constante, periódica da condição humana, porque nós não somos robôs. A gente passa por diversas situações no decorrer da vida, elas precisam ser verificadas e, eventualmente, a gente precisa parar, né, para identificar esses riscos, entender que nós somos capazes e não executar determinada operação. Então, é o fator humano. Na aviação, acho que a regra, né? A ANAC faz de 6 em 6 meses essa checagem, não é de todo o pessoal que opera, pelo menos na área comercial, né? Não necessariamente de 6 em 6 meses. Tem umas, assim, periódico. É periódico. Mas não necessariamente de 6 em 6 meses. Tem assim, idade influencia, o tipo de operação influencia. Então tem. Mas o importante é que assim, é periódico. É periódico. E há processo. Maravilha. Mas, Edmundo, perceba que a análise de risco é algo comum e necessário em tudo quanto é ambiente de atuação. E ao tempo inteiro. O mais interessante, e aqui vem a provocação que ele conseguiu chegar, foi justamente essa ideia. Há uma pressão externa que tu não controla como comandante. Você tá ali com a tua aeronave pronta, tá com a tua tripulação pronta e tem o voo. Mas ele não controla. Poxa, começa a ter algum temporal, alguma instabilidade aí, você não consegue voar. E o cara, assim, eu conheço alguns empresários que já tiveram aeronave, inclusive, e tal, e os caras não aceitam não como resposta, né? Então, assim, o cara, assim, ou é não, ou você tá na rua, né, cara? Então, e aí... arrumar alguém que faça. E aí que vem uma coisa que o De Paula foi muito feliz em comentar em algum momento conosco lá no outro podcast. Ele fala sobre isso, né? É que a gente evolui, mas o comportamento do ambiente te influencia muito. E aí vem os fatores que nem ele criou ali uma nuance em relação à questão, por exemplo, de uma dívida. Então, te imagina, você é um piloto, é uma renda significante, muito acima da média, e o cara chega pra ti, preciso voar, cara, não tenho como dizer não. E aí você vai assumir um risco ali de vida, tanto pra você quanto para as pessoas que estão ali naquele voo e tal, ou, cara, você não vai pagar as contas. E aí a tua bola de neve vai ficar maior, né? Então, aqui eu acho que nós temos um gancho bacana pro PRA, concorda comigo, Eduardo? Concordo. Porque se eu tenho um histórico de quem tá ao redor de mim, eu posso saber ou não o que tá suscetível a ter o que o Anderson muito bem abordou ali, que às vezes a pessoa ali sofre uma pressão, mesmo que ela não tenha uma influência grande sobre uma operação, mas a influência dela, o facility para ela é maior para ela cometer ali a dimensão para ela das proporções de um erro é menor do que alguém num cargo mais elevado, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho do PRA sobre essa perspectiva de prevenção, né? E de entender um pouco de quem eu tô trazendo para o meu ambiente, seja ele para controlar ali a operação técnica de uma aeronave, num negócio, ou quando eu vou ter ou não uma sociedade, alguma coisa assim, que o Denis tem uma história bacana para contar para nós depois sobre isso também. Correto. Eu sou do comercial. Então aproveita para vender aí. A minha fala é sempre voltada a convencer e mostrar e vender a nossa ferramenta. Muito bem explanado aqui, o comandante Denis passou a experiência das pressões e as situações que ocorrem no segmento que ele atua, mas não é diferente de todos os outros casos que a gente lida e segmentos que os nossos clientes reportam para nós.
No tal do triângulo da fraude, que muito se fala, não vou entrar nesse mérito tão técnico que não é minha praia, mas se tem uma perna desse lado da operação que é a necessidade. Então, aqui no bem citado pelo Denis, ele vem a pressão do negócio, a pressão do dono, a pressão de se executar uma situação. As tomadas de decisões devem ser sempre baseadas tecnicamente, mas se houver uma grande necessidade, seja ela financeira, empregatícia, seja ela qual for, você transgride aquela sua tomada de decisão. A tomada de decisão deixa de ser só técnica. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem ali profissionais, colaboradores, pessoas que têm um histórico de pendências financeiras altas, tem pendências de situações jurídicas, a tomada de decisão dela normalmente não é só baseada no critério técnico. Ela põe essa questão de problemas na sua tomada de decisão. Isso a gente fala muito e você consegue utilizar o PRA para conseguir pelo menos uma visibilidade se esse histórico tem daquele colaborador ou um candidato. Por outro lado, a gente vem falando que o PRA ele se soma à nossa outra solução, o ARC. Elas são complementares, mas entender também o perfil comportamental de cada indivíduo, que é o que o ARC tem como propósito traçar o perfil comportamental de cada indivíduo, cada colaborador. E também a sua formação ética, e claro, fazendo uma classificação de riscos de condutas éticas, você evita problemas maiores à sua corporação. Você comentou na sua pergunta ao comandante o caso emblemático que nós tivemos recentemente na Latam, onde um comandante foi preso por questões de pedofilia. Então, ali claramente seria identificado dentro da solução do ARC o critério de risco alto, assédios sexuais, questões de pedofilias e outros comportamentos que levam aquele profissional que está atuando num ambiente a exercer aquela situação. Então, o nosso propósito, e voltando e falando de riscos, é sempre proporcionar ao nosso cliente, ao executivo, ao board ou à área de RH, compliance e jurídico, a possibilidade dele ter diante dele um relatório completo, onde vai ser mapeado riscos e fica a critério de cada cliente nosso a tomada de decisão se aceita ou não aquele risco e, em caso de aceitar, quais são as ferramentas de controle que ele pode ter. Porque eu gosto de usar que tem uma gestão de consequência. Uma vez que você não sabe de nada, você não faz nada. Agora que eu sei, tem muitos clientes, nossa, Eduardo, eu tenho essa situação aqui, apontou o risco A, B e C e tem esse histórico. O que eu faço? O que o Eduardo faz é uma situação. O que você faz, o teu negócio aceita é uma outra situação. Então, aí a gente se propõe a dar mais visibilidade para os nossos clientes, para ele ter uma tomada de decisão baseada em risco com mais clareza. Importante. E aí cada avaliado, cada cliente vai ter o seu apetite. Correto. Né? Para determinados cenários, determinados clientes, determinadas situações são inaceitáveis. Para outros, não. Né? Depende muito do que ele faz. Então, às vezes, até por conta de uma necessidade de uma falta de mão de obra no mercado, ele começa a tomar mais risco. Né? Cara, isso aqui para mim é extremamente complicado. Mas ele tá vendo aquele risco aparecendo tantas vezes por conta daquela quantidade excessiva, ele tá eliminando muita gente e não tá conseguindo avançar, ele começa a tomar risco. Mas é importante ele saber aquilo, né? E não simplesmente tomar uma decisão de olho fechado, tal, e vamos embora e vamos ver o que vai dar lá na frente. Não, ele está tomando risco, ele sabe que ele pode ter um problema lá na frente. Mas é importante ele saber isso porque ele pode colocar controles naquele risco. Né? Então, eu sei que aquele risco pode acontecer, aquele problema pode acontecer, então eu vou colocar controles aqui no meio para que, se ele for se materializar, eu consiga detectar rápido e tomar uma medida. Não deixar aquele risco avançar. Né? Então é importante ele saber isso antes de tomar a decisão. Eu e o Fabrício, a gente vem participando de muitos eventos, algumas divulgações de dados, e foi falado no podcast anterior com os nossos sócios. Hoje se contrata por motivo técnico, pelo perfil técnico, pelo seu currículo, e se demite por motivos comportamentais e ou éticos.
Não tem jeito. Então, é muito mais fácil você contratar um profissional com bom comportamento, uma boa ética e capacitá-lo do que o inverso. O inverso é mais difícil e muito mais caro, muito mais trabalhoso. Você consegue capacitar essa pessoa que não tem o conhecimento técnico, você treina ele e ele chega lá em cima. É isso aí. Agora, para você mudar um perfil ético de uma pessoa, é muito difícil. Os nossos clientes, assim, eles aplicam o ARC e o PRA. E olha, eu já cheguei nesses 5 finalistas. São 5 ótimos currículos técnicos. Legal, você já fez. Claro que você tem que ter um balizador ali para cima é minha régua. Agora, entre esses perfis, o que mais eu posso olhar além da minha entrevista pessoal? A gente municia com os relatórios que o ARC proporciona o PRA. Agora, você tem, além da sua tomada de decisão ser só o perfil técnico, agora você olha para o comportamental, se tem a ver com a sua vaga ou não. Muitos profissionais para uma área de atuação tem que ser diferente da outra. Fit cultural, né? O advogado não tem o mesmo perfil comportamental do que o gestor da área de segurança da informação. Sim. E vice-versa. Então, aí a gente municia os nossos clientes com toda essa documentação, com uma visibilidade maior para uma tomada de decisão mais assertiva. É interessante porque você coloca tecnologia, coloca soluções, e a gente está no advento da IA, né, que todo mundo fala, que vai substituir, mas no final das contas tudo se trata de pessoas, né? A gente sabe disso, né? Tem o jargãozinho, né, que um CNPJ é composto de diversos CPFs, né? E é interessante porque como na aviação ali e na tecnologia da informação tem esses checklists, frameworks e recomendações, e aí o comportamento do humano, até baseado às vezes na própria experiência e repetição, ele começa a ignorar, né? Ele faz ali várias vezes a mesma coisa que o Anderson bem relatou. Não me lembro se foi o Anderson ou o Marcos que relatou que o cara conseguiu desviar um valor altíssimo, mas ele foi fazendo em proporções. Então ele vai medindo aquilo ali, né? E aí tá a importância do que o Fabrício falou de ter os controles que dizem, opa, tá tocando algum sonar aqui, tem algo errado, né? E aí você vê, né? Às vezes mercados mais maduros, como a aviação civil, né? Que você tem ali muitos... Assim, a demanda é muito complexa, o custo é muito complexo, então você tem que apurar detalhe por detalhe para poder ter. Alguns negócios têm mais margem para erro, que foi o que você bem falou. O cara pode ter um apetite maior por risco, arriscar uma contratação, né? Um pouquinho, não, dá para passar, né? Vai, bota aí para dentro e depois a gente vê o que acontece, né? É que nem os caras sobre tecnologia, implementação, eu falava com o Anderson, né? Sobre custo, gestão de custo, né? Disso. Então, poxa, eu vou implementar ou não vou implementar a ferramenta? Custa tanto em dólar, poxa, convertendo, é tantos usuários, poxa, não dá para fazer um mais ou menos aqui, né? Acaba acontecendo isso em algumas questões. Então, esse fator humano, né? E aí, a gente faz isso a nível pessoal, né? Porque você envolve uma emoção, uma necessidade, e você faz isso a nível de negócio. E você, nosso comandante aqui, você já fez negócios, já voou, mas me conta uma experiência que você teve que parece que o PRA aí meio que te salvou de derrubar o avião, né? O avião da sua vida pessoal, né? Pra brincadeira aqui. Me conta um pouco desse caso que aconteceu. Esse caso foi muito interessante, porque, como eu tenho uma experiência já de longos anos, inclusive eu tive experiência em operações internacionais, enfim, uma empresa que pretende, né, ou pretendia expandir os seus negócios no Brasil na área de aviação. Em um determinado momento eles me contaram um histórico, né, de que eles tinham lá entre os seus sócios diversos perfis. Então existia um especialista na área comercial, um especialista na área técnica de engenharia, enfim, e um dos perfis que faltava na composição societária era de alguém que conhecesse a operação, de fato ali, a operação, né, a lida com os pilotos, a negociação com os pilotos, as operações, como elas são programadas, como elas são desenvolvidas, e eu tenho esse perfil. Então, essa empresa, ao sinalizar, ao identificar essa minha possibilidade no mercado, eles me fizeram um convite, que não era simplesmente para prestar os meus serviços. Não, eles queriam me oferecer, ou me ofereceram de fato, uma sociedade. Então, eu seria um dos sócios da empresa, né? E, obviamente, essa proposta, na primeira chamada, foi incrível, né? Incrível, né? Não só como uma
Eu vi como um elogio, né? Pela minha experiência, pela minha bagagem, enfim, mas como uma possibilidade muito interessante, porque era uma empresa que estava expandindo seus negócios, né? Muito bem. Então eu conversei com o Eduardo, né, sobre essa possibilidade, considerando que eu não sou um especialista em negócio. E ele disse, olha, eu acho fantástico, né, que tenham lhe proposto, parabéns, né? Mas vamos fazer assim, vamos fazer a verificação dos dados da empresa e dos dados dos sócios. Vamos ver como é que isso funciona, quais são as condições, como eles de fato estão, né? E quando a gente fez a pesquisa dos dados da empresa, foi sensacional, porque todas as certidões estavam em dia, né? Não haviam dívidas significativas. Então, fantástico, né? Então, nessa primeira avaliação, tudo ok. Quando a gente aprofundou, né, para a pesquisa dos sócios, aí veio o problema. O problema apareceu, né? Por quê? Um dos sócios, ele tinha um número muito grande de processos judiciais em andamento. Mas eu sou um operador, eu sou alguém que está fora desse mercado de negócios jurídicos, enfim, eu sou um leigo para essa situação. Uhum. Sendo um leigo, aí que vem a coisa mais interessante, porque a ferramenta ela tem uma área de inteligência artificial e que você pode conversar com essa área, com a inteligência artificial, para ela lhe apoiar. Então, você falando com uma linguagem não técnica, a inteligência artificial ela vai dizer para você de uma forma simples, completamente inteligível para quem não é um jurista ou para quem não é um operador da área jurídica, se você está potencialmente entrando num risco ou não. E foi exatamente o que aconteceu. Então a ferramenta ela fez a análise do CNPJ e fez a análise dos CPFs, dizendo que, embora o CNPJ estivesse numa condição positiva e segura, um dos CPFs trazia riscos potenciais que certamente, se julgados procedentes por quem estava processando, o impacto seria tão grande a ponto de refletir no patrimônio da empresa. Se o meu patrimônio também estivesse vinculado ao patrimônio da empresa, seguramente eu também poderia ter reflexos. Então, nota a importância disso. Que tudo começou com uma proposta brilhante, em que eu poderia ter, à primeira vista, um sucesso fantástico, a consolidação da minha carreira profissional. No entanto, com uma pesquisa de meia hora, talvez, nem isso, né? A ferramenta me trouxe coisas interessantes do ponto de vista da empresa, mas dos sócios não era tão bom assim. Então, eu considero, e lhe falo isso com uma grande certeza, que essa ferramenta, ela de fato, ela teve um impacto muito positivo na minha vida, porque ela me tirou de uma situação, de uma potencial situação em que eu poderia comprometer o meu patrimônio, o patrimônio da minha família a longo prazo. O mais bacana é que ela não tomou a decisão, né? Mas ela te deu as instruções e te disse, ei, é um risco. Esse é o risco. Assumir? Exatamente. Porque aí, pensando assim um pouquinho, eu posso assumir até tal parte. Tu entraria talvez com um contrato social mais elaborado, né? Então, assim, existia nuances, né? A oportunidade, claro. E é esse que é o cenário, né? Porque às vezes a oportunidade, ela aparece de uma forma tão instigante, né? Você usou bem consolidação da minha carreira profissional. Você disse, cara, eu tô no outro patamar, né? E isso te joga... muita emoção, uma carga emocional muito grande, aí é bom, né? E aí tu imagina que às vezes as pessoas nem sabem que podem fazer essa pesquisa, né? Exato. O PRA não existia quando eu entrei no negócio de culinária, né? E restaurante e tudo mais, delivery. Cara, assim, teria me poupado anos de dor de cabeça, alguns números de capitais que me consumiu, né? Patrimônio pessoal, nosso, enfim, muitas dores de cabeça, né? Relacionamento, que tu acaba gerando outros conflitos dentro do casamento, dentro dos teus amigos ali, porque uns dos sócios eram da nossa aproximação familiar e tal, e te gera um monte de dores de cabeça, né? Que poderia ter sido evitado com uma pesquisa Edmundo, assim. Nessa história relatada pelo Denis,
por a gente ter uma aproximação, uma amizade aí de longa data. Na verdade, ele me procurou com o intuito da opinião comercial do convite. E botando a emoção da situação. Então, é normal que todos nós sempre seja levado pela emoção. E naquele momento, até dei minha opinião sobre a emoção, a situação, como ele disse, meus parabéns e tal. Mas vamos para a razão. Vamos fazer uma análise mais criteriosa. Né? E ele errou numa única afirmação que ele fez. Não levou 30 minutos. A conversa toda levou 30 minutos para a gente tratar sobre emoção. Uhum. A análise criteriosa e a da razão, a gente acessou o PRA de forma online e com a checagem ele conseguiu levantar o número ali do CPF e do CNPJ, o CPF dos sócios e o CNPJ da empresa. De forma online a gente adicionou lá os números, as informações, a checagem foi instantânea, de forma online, sem nenhuma intervenção nossa, tá? Então, uma vez que o resultado veio em questões de minutos, você foi perdendo o brilhinho no olho assim? Não, na assim, verdade, ele falou assim, não, a pergunta mais interessante foi quando veio o resultado. Nossa, mas qual é o risco disso na tomada de decisão que eu tenho que ter? Uhum. E aí, não fui eu que respondi nada a ele. Uhum. Ele utilizou o assistente de inteligência artificial, que está disponível a todos os clientes que fazem uma checagem dentro do PRA. E lá ele fez as interações que ele precisava fazer. Ou seja, o assistente de inteligência ele tem toda a base de dados consultada e o que você vai fazer uso com aquela informação, qual o seu propósito, quais são as suas dúvidas, ela interage com você baseado naquelas informações. Então, as dúvidas que o Denis teve, ele tirou de dentro do assistente, de dentro da solução do PRA. E a resposta mais legal foi ao final. Claro que você pode ter uma tomada de decisão baseada, deixa eu buscar um advogado para me proteger contratualmente ou tal, mas eu não posso colocar em risco o meu patrimônio, minha situação baseada em todo esse viés que a ferramenta nos trouxe. A decisão dele foi racional. Então, o início da conversa dos 30 minutos era emoção, a decisão final foi racional, baseada em risco. Esse é o propósito das nossas soluções. Isso é um ponto interessante comentar da assertividade. Sim, né, da ferramenta. A gente já teve casos onde a pessoa duvidou do resultado da ferramenta. Não vou, esse cara tá mentindo. Esse risco aí nem é tanto isso assim. Isso não existe. E aí o Conto foi lá, fez uma entrevista lá com uma pessoa, achou a pessoa gente finíssima, desenrolada, conversa e tal. Adorei a pessoa. Tecnicamente manda muito bem e tal. Só que aí lá no risco do Arc, no caso ele usou o Arc, apareceu lá que ele era uma pessoa que não sabia trabalhar em equipe, deu algumas coisas lá e tal. Eu imagina, esse cara aqui, parceiraço. O rapport pessoal foi ótimo. Vai trabalhar de porta aberta com ele aqui sem problema nenhum. Cara, em 2 meses ele mandou o cara embora. Porque ele entrou na empresa, contratou o cara, gente boa, entra aqui, vamos fazer o acontecer e tal, não sei o que, não. Deu um mês, já começou a arrumar confusão com a RH, arrumou confusão com o desenvolvedor, arrumou confusão com o cliente. Cara, foi um maior caos. E aí ele mandou o cara embora e ligou pra gente e falou assim, nunca mais eu duvido da ferramenta. Bom, que nem você estava mencionando, Fabrício, esse caso aqui, eu também hoje, né, atuo ali como um gestor de uma área, né? Então tem que estar sempre ali analisando, a gente faz alguns testes, né? Ali, teste técnico, né? Manda uma atividade para ver como a pessoa executa. Inclusive, teve um que, por exemplo, ele pediu um salário que era o dobro do que a gente estava proposto a oferecer. E aí, nessa atividade, ele foi o que entregou com menor qualidade o trabalho proposto, né? Fez de forma desleixada, talvez é a palavra correta, né? Então, assim, isso eu tô falando de antes de trazer para dentro de casa, né? Provavelmente, esse caso eu não pegaria no PRA, porque todos eles estavam ali com... Eu passei, inclusive, né, os últimos na última etapa, para poder ter ali um indício ali de alguma coisa ou não. Mas provavelmente esse caso do comportamento eu só conseguiria pegar no ARC, né? Curioso que eu trouxe uma pessoa para dentro do time, quando a gente fez a entrevista e tudo mais, ela tinha uma característica ali de mais gestora, né? Olha que caso interessante. Essa a gente não passou no ARC, né? A gente trouxe ela para fazer uma atividade que ela ia me desonerar em parte da operação que eu faço. De estratégia ali, em criação de conteúdo, algumas coisas assim. Quando a gente trouxe ela para dentro, começou o dia a dia ali das operações, cara, ela se mostrou uma pessoa extremamente executora.
né? Totalmente diferente do que ela fala. Talvez esse combo, né, de soluções entre você identificar aquele histórico que a pessoa tem e o comportamento que tem, que é o que eu vou puxar, que ele vai explicar, porque eu tenho dúvidas sobre isso até hoje. Há na aviação alguma coisa sobre a visão progressiva, não é? Que você consegue enxergar 2 km para frente, alguma coisa assim, aí os mais 2 e mais 2, não há alguma coisa assim. Que eles chamam assim da perspectiva. Que assim, cara, eu não tô vendo o horizonte de onde eu vou chegar. Eu sei que eu tenho que chegar lá naquele lugar. Mas eu faço uma progressão parcial. O ARC seria uma solução que traria isso. Eu conseguiria trazer alguém para dentro de casa, olhar a progressão, ou alguém que já tá dentro de casa dar o próximo passo, né? Edmundo, assim, ó, comercialmente eu explico para os nossos clientes que o ARC ele entrega uma tomografia comportamental e ética dos avaliados. O ARC ele até é um relatório bem extenso, completo, mas que eu divido ele em 3 grandes grupos. Então você tem ali primeiro um retrato de personalidade de cada indivíduo, e retrato de personalidade cada um tem o seu, ou seja, cada um tem o seu DNA. A gente não pode fazer uma avaliação de risco e de condutas éticas se você não entende o comportamento do ser humano. Dentro do retrato de personalidade, a gente já consegue fazer uma classificação dos principais fatores comportamentais positivos e... não vou chamar de positivo, mas eu vou chamar assim, pontos fortes e fracos do comportamento daquele indivíduo. Então, por exemplo, engajamento de liderança, trabalho em grupo, adaptabilidade à mudança constante de atividade de trabalho. Então, o exemplo que você citou, estou trazendo uma líder para exercer uma função específica. E quando eu fui ver a tal situação não deu match, a parte só da personalidade, do comportamento e os riscos comportamentais para determinada função, você já consegue diversas respostas nesse 1/3 do relatório. Tá. A outra metade do relatório, ele vem com a gente tem que traçar o perfil ético do indivíduo. Qual é a formação ética de cada um. A minha formação ética com relação à aceitação, assédio, moral, eu fui educado por aquele pai mais ríspido que você aprende, faz isso aí logo que eu tô mandando. Enquanto hoje, meu filho, se eu falar assim com ele, dá um problema seríssimo. Então, a formação ética de cada indivíduo, a gente precisa entender como que ele funciona, como cada indivíduo ele tem a sua formação, e uma vez que eu entendo qual é a sua formação ética, eu também consigo mapear qual é a sua aceitação para quando você é exposto a algum dilema ético, qual a sua tendência a se comportar. Que dilemas éticos são esses? São itens relacionados a assédio moral, assédio sexual, racismo, homofobia, furto, roubo, detração no ambiente de trabalho. Então, a gente consegue fazer essa mensuração também. E, por último, o ARC também faz uma checagem de dados jurídicas e financeiras básicas, não tão aprofundada quanto o PRA, que complementa essa informação, mas essas informações obtidas, ele leva todo o contexto do perfil comportamental, retrato de personalidade, o perfil ético, o risco ético e essa checagem de dados para fazer um score de risco. O score de risco é uma classificação de risco. Qual é a tendência deste indivíduo em incorrer em uma ou mais situações de dilemas éticos e qual é o impacto disso para o teu negócio. Então, o propósito do ARC é esse. Eu acho que a sua pergunta foi respondida, mas o ARC ele vai muito além disso tudo. Ele te responde isso e muito mais. Tá, perfeito. Comandante, há a nossa responsabilidade, né? Então, eu logo como gestor de uma área, eu tenho os meus compromissos, minhas obrigações, os meus checklists, vamos dizer assim. E tenho os meus colaboradores ou os meus pares. Que aí é um outro nível hierárquico. Às vezes você tem ali um par que, cara, tu depende da atividade daquele cara e ele não te dá o feedback. Inclusive, os livros, né, dos grandes CEOs, eles sempre falam que o problema de qualquer operação é o middle manager, né? É o cara do meio. Ali, cara, a diretoria e o board tá comprometido com o resultado, com o número. O chão de fábrica tá fazendo bater martelo todo dia. E o middle manager tá ali com aquela vaidade. Não, aqui tu vai, aqui eu não te dou espaço, aqui eu não... né? Então tem isso. E agora você abordou um tema que a gente não abordou antes. E esse é um ponto importantíssimo. A gente está falando, às vezes, sempre sobre o indivíduo. Então, eu estou avaliando aquele
aquela pessoa que eu tô recrutando, tô avaliando o comportamento dela, mas você tocou num ponto. E se ela percebe um comportamento? Surge o dilema para ela, mas não é ela que tá ali praticando o furto, o ato, o assédio, né? Esse comportamento, né? Digamos assim, mais institucionalizado, que aí é aquilo que a gente mencionou antes. Alguns ambientes permitem, né? Vamos pensar no ambiente político? O suborninho é comum, né? Parece, né, cara? Assim, claro, tô sendo talvez pejorativo e generalista em relação a isso. Mas parece que é um ambiente mais... flexível. Mais flexível. com mais... acontece com mais frequência, né? Assim, tipo, é meio que by the book, quase, né? Então, como... a gente pode, de alguma forma, analisar isso. Há hoje soluções para isso. E tô direcionando a pergunta um pouco pro Denis, porque, cara, ele é o responsável. Ele puxa o Manji, né? O teu é com Manji ou não? É com Flyby-Wire? Tem os dois. Tem os dois. Tá vendo? Os caras estão estudando né? Então, ele é o cara que tá com a máquina na mão. A decisão no final é ele não voou. Mas aí o copiloto pode voar? Cara, é um problema dele. Ele não voa. Mas como você... observa essas responsabilidades que não tangem a tua prática direta e tal. Por exemplo, eu tenho canais de denúncia em alguns clientes meus. Cara, não é usado. Mas então, o relatório do ARC, a gente consegue fazer a mensuração se a pessoa ela aceita situações que não são aceitáveis. Ela veio e lava as mãos. Tem a pessoa que não aceita e se ela vê, ela corrige, pune e denuncia. Tem as pessoas que são indiferentes para aquilo. Eu vi acontecendo. Ela tem uma visão no qual não entende se aquilo é certo ou errado. Se ela não entende se é certo ou errado, ela também não vai denunciar ou não. E tem as pessoas que são indiferentes. É assim, eu sei que é errado, mas eu não vou fazer nada, eu não vou me meter, não é problema meu. E tem aquela que, eu tô vendo acontecer e ainda vou quero fazer. Minha parte. Então a gente consegue fazer uma mensuração de todos esses casos. Bem legal. Agora, sua pergunta foi mais como que é isso no dia a dia, no dia a dia, na prática ali. Tá? Bom, a aviação, principalmente a aviação de grande porte, ela é sempre operada por mais de um, por exemplo, tripulante a bordo, dentro da cabine de comando, né? A aviação, ela evoluiu no sentido de dar voz aos não comandantes. Por exemplo, no passado, a voz do comandante ela ainda é determinante, mas ela era determinante sobre todos os aspectos. Então, o que o comandante falava, que ele falasse, era ordem de fato e não poderia ser questionado. E se eventualmente fosse questionada, poderia haver uma punição ou uma repressão a quem fosse o denunciador, né? Então, a aviação, ela tem tomado já, ao longo dos anos, as precauções no sentido de dar voz a quem antigamente não tinha voz. Então, um copiloto hoje, ele recebe treinamentos muito próximos, ou às vezes até iguais, aos do comandante, para que os dois possam ter, embora funções diferentes em determinados momentos do voo, mas eles tenham capacitações muito parecidas. Então, o copiloto, ele sabe as funções do comandante, que sabe as funções do copiloto. Então, eles conseguem analisar, conseguem verificar se os procedimentos ou se a conduta de um e a do outro está sendo de acordo com os procedimentos ou de acordo com as normas da empresa, né? Ou se não. E as empresas, elas mantêm os canais para que essa comunicação seja livre, aberta e não punitiva. E não só as companhias, mas a própria autoridade aeronáutica tem esses canais em que você deve. Eu não digo nem como uma possibilidade, mas é um dever de todo tripulante reportar, comunicar ações, né, que estejam fora das normas e procedimentos pré-estabelecidos. É curioso que eu falo isso porque eu acompanho ali um pouco o meio, né? E aí esses dias eu vi tem um áudio de um comandante que ele tá aproximando o voo, ela diz que ele não pode pousar e ele, cara, não importa, eu vou pousar. Eu tô aqui com proa, vou baixar e acabou. E aí ele discute com o centro de controle ali, com a torre e, cara, e pousa, né? Então, claro que isso deve ter um órgão aí competente, vai punir esse cara em algum momento, mas ele tem a posição de... Será que se passasse no ar que ele não ia, né? Ô, Fabrício, a gente fala muito dessa questão em relação a esses comportamentos, né?
e na tecnologia há decisões ali. E você, melhor provavelmente que a maioria dos profissionais do Brasil, né, considerando o teu histórico e tudo mais, em que momento você consegue e quais são os pares ali dentro da instituição que ajudam a comprar a ideia ali, a gente chama de, na parte de segurança da informação para aplicações, que é o campeão, né, o challenge ali do negócio. Quem são os pares que geralmente compram a ideia e dizer, cara, assim, eu não quero engessar o processo, não quero prejudicar a operação, mas eu preciso estabelecer controles aqui, metodologias e processos para que haja mais segurança no risco. Quem geralmente são as pessoas ali que ajudam a comprar essa ideia e essa conscientização, né? Vou te dar um exemplo de uma instituição grande que eu prestei um serviço recentemente. Cara, os caras não tinham nenhuma política, né? E a gente fez um trabalho lá em 2012, 2014 junto, que a gente implementou todas as políticas, desde backup, gestão de senha, permissionamento. Os caras não tinham nada, né? E começaram. Então, há muita resistência daquele diretor financeiro que tá 35 anos lá naquela posição. Cara, mas eu nunca mudei minha senha. Por que eu tenho que mudar agora a cada 15 dias, 35 dias, 45? Isso é loucura. Não precisa. Aí ele mete um post-it no negócio. Tem que são, geralmente, as pessoas ou os perfis comportamentais que ajudam a fomentar e a construir isso dentro da instituição para que a gente mitigue, caso o comportamento humano tenta ali, digamos assim, pular a cerca, né? Quem já nasceu nessa era da tecnologia, assim, é uma galera que tá mais fácil de você conseguir sensibilizar e fazer esse trabalho desde o início, né? A galera mais da antiga ali, que não nasceu com tecnologia, um pouco mais cruzão, assim, a gente tem um pouco mais de dificuldade para poder conseguir fazer isso avançar. Só que a gente está entrando num momento onde esses controles, essas melhorias de tecnologia e segurança, elas são impostas, né, pelos clientes, pelos stakeholders ali que solicitam que isso seja implementado. Então, a gente, mesmo que você não tenha uma sensibilização dentro da companhia, porque você vai ter um custo, vai ter um problema, vai engessar muitas vezes o processo, isso está sendo imposto, porque se você é uma fintech, o Banco Central já está trazendo isso para você como um pré-requisito. Você precisa implementar isso, não tem como você... não vou fazer. Por quê? Porque você tem que reportar para o Banco Central. Então, você tem uma série de necessidades. Os clientes, por exemplo, uma indústria hoje que fornece produto químico para uma outra empresa grande e tal, enfim, uma fornecedora de produto químico. A grande indústria está... batendo nos seus fornecedores, pedindo também essas regulamentações de segurança que sejam implementadas. Então, a coisa está vindo, de certa forma, né, de cima para baixo e está sendo implantado de forma que quem está dentro do jogo tem que fazer. Não tem como você, não vou fazer porque vai custar caro. Não, se você não fizer, você perde o contrato. Então, estão se criando amarrações contratuais para que você realmente implemente e você precisa mostrar isso que você está implementando, né? Inclusive, tem empresas hoje especializadas onde elas fazem um intermédio dessa comprovação. Então, o grande cliente ele vai lá, contrata essa plataforma e os fornecedores precisam realizar as auditorias, realizar as melhorias, imputar esses resultados dentro dessa plataforma. Essa plataforma vai fazer um relatório e vai entregar para o cliente final falando assim, esse seu fornecedor aqui ele está apto a te prestar o serviço, né? Senão você começa a ter problema contratual, você pode perder o contrato. Tem um termo técnico para isso no direito, né? Que é corresponsável, não é? Alguma coisa assim, quando alguém na cadeia de suprimento seu ou algum operador pode te gerar ali uma corresponsabilidade. Sim. Em algum processo, alguma coisa assim. Há algum tempo atrás, vou colocar, 15 anos atrás, eu participei de alguns processos de implementação de ISO 9000, que é a norma de qualidade, ISO 14000, que é a norma de saúde. Foco industrial ali. Foco industrial, tá. Exatamente. Então, o que acontecia? Vou pegar um caso da Petrobras. A Petrobras é um gigante. Uhum. Então, o que ela fazia? Todo fornecedor que vai me entregar um determinado produto ou serviço aqui, ele tem que ter certificação ISO 9000. Perfeito. Para esse produto, né? Qual que é o escopo? Esse é o escopo. Você está me entregando isso aqui? Então, nesse escopo aqui, você precisa ter a certificação 9000. Você está me entregando esse copo. O processo de fabricação desse copo tem que passar pelo processo de certificação da ISO 9000. Isso a gente está falando de produto. Né? Só que aí, com a evolução dessas questões tecnológicas e tudo mais, isso está entrando na segurança da informação. Tá. Então, a mesma certificação que a Petrobras pedia lá para o fornecedor dele estar entregando esse copo, que ele precisa ser certificado ISO 9000, o processo ali de segurança da informação, que existem dados da Petrobras e tal e tudo mais, ele precisa passar por um processo de certificação da ISO 27001, por exemplo. Perfeito.
né? Então, isso está acontecendo, né? Começou Banco Central, Fintech, quando mexe com dinheiro, o negócio fica mais pesado, né? Então, começou nessas questões de fintechs, empresas que mexem com dinheiro, mas você está descendo toda a cadeia, né? Isso é uma coisa que, assim, quem não entrou vai ter que entrar obrigatoriamente ou ele está fora do mercado. Não tem o que fazer. Edmundo, eu estou em negociação com uma grande empresa de serviços na área de telecom. Está em diversos lares e casas aí, fazendo instalações aí de diversos equipamentos. E uma das maiores dores reportada por eles é eu contratar fornecedores, parceiros que estão com o meu nome entregando equipamentos na rua. E o histórico jurídico de não cumprimento de contrato, problemas trabalhistas, problemas criminais, de roubo, foi uma decisão desse nosso... Na verdade está em negociação, mas é uma decisão deles partir para minimizar o risco nessa situação de fazer análise dos seus parceiros, dos seus fornecedores, com a checagem de CNPJ, para que ele tenha mais assertividade em escolher melhor os seus parceiros, não só na sua capacidade técnica de entrega, mas no seu histórico de comportamento empresarial, de negócio, uma decisão de negócio. Então, criar essa receita de políticas, processos, boas práticas, ela não é só interna, é para toda a cadeia do que você executa. Entendeu? Isso mais uma vez, você diminui o risco. Tem uma situação que está acontecendo, né, pegando o gancho desse caso, que eles estão fazendo justamente para diminuir o risco de acontecer isso. Essa empresa contratou um terceiro, né, e o terceiro está desenvolvendo a atividade, ele foi lá e contratou o fulano, ciclano, beltrano para desenvolver aquela atividade. O que esse cara está fazendo? Ele está colocando, abrindo o processo contra a empresa contratante. Correto. Lá em cima da cadeia. Que é o que a gente estava falando da corresponsabilidade. Corresponsabilidade, exatamente. Então, assim, a empresa X aqui contratou a empresa Y contratou o Edmundo para fazer atividade. Aí ele viu que tem uma relação direta ali de negócio, cliente fornecedor e tal. Ele não vai processar a empresa Y, ele vai processar a X, está lá em cima da cadeia. Então, ele está utilizando do PRA para justamente mapear esse tipo de situação. Então, ele já pode, eventualmente, mapear vários processos que estão acontecendo nesse sentido, né? Que a base ali da pirâmide está processando a que está lá em cima, que não tem nada a ver com o negócio. Então, ele já está evitando esse tipo de risco usando a ferramenta para mapear esse tipo de situação. A gente caminha para um cenário mais seguro, né? Eu acho, em relação a comportamento e a procedimento, né? Não tem mais como ser assim. Os negócios não tem mais tanta margem para erro, né? E não tem como você carregar passivo jurídico o tempo inteiro pro próximo mês, pro próximo ano. Na verdade, a gente não tem mais justificativa de correr certos riscos. Também. As ferramentas estão aí disponíveis para você poder utilizar, né? Muito bacana. Bacana. Pessoal, eu quero começar a me encaminhar aqui pro fechamento, né? A gente tá aqui com o nosso horário sempre apertado, né? E a hora do pouso já deve estar programada, né, comandante? A decolagem. O pouso tá aqui, a decolagem. E a ideia, eu acho que a gente conseguiu explanar bem aqui, bater um papo bacana e falar sobre isso, né? E a aviação talvez ela tenha essa maturidade porque o risco ali é inerente o tempo inteiro, né? Não dá para ser zero, mas tem que ser muito próximo a isso, né? Não pode haver ali margem ali aceitável, né? Senão acontece os casos que a gente relatou e tem N casos assim, né? Vamos contar um caso bom, né? Acho que inclusive foi o avião que a gente foi para Atlanta, tá? O A330, aquele que subiu e explodiu o motor esquerdo, né? Agora, é o mesmo voo que a gente foi para Atlanta aquela vez. Aquele A330. Se olhar o prefixo, é o mesmo. E o cara sobe, né? Aí os caras, é curioso, né? O cara fala 9 minutos de pânico. Cara, 9 minutos de uma aula de engenharia, porque o cara pousou de volta, né? Com qualidade e tal. Então, assim, tem os bons casos também que é importante sempre reportar, né? E eu acho que, como bons casos, acho que aqui a gente tem muita história, a gente vai voltar aqui, vai bater mais papo em outras oportunidades. Acho que a gente pode deixar aqui um tequinho, né, pra galera, de um pouco da nossa história de vida. E no meio desse bate-papo aqui, a gente tá aqui sempre falando muito para quem já tá no momento da carreira, já tá no momento de contratação, já tá com o negócio em andamento. Às vezes você vai contratar alguém ali para cuidar do teu lar, né? Você já tá com a vida mais resolvida. Mas vamos pensar naqueles que não estão com a vida
tão resolvida. Então vamos pensar naquele que tá pensando no primeiro namorado. Vale ou não passar no PRA o namorado, né? Porque eles comentaram antes no bate-papo offline aqui. Tira a emoção da decisão. Não importa se o olho é bonito, se o cabelo tá penteado, se tá cheiroso. Não importa. É mais esse é o gatilho. Esse é o gatilho. Né? Então, eu queria que vocês deixassem também, e acho que o nosso comandante Denis aqui, ele claro que pode falar, porque, cara, é difícil um moleque que não sonhou em ser piloto, né? Ou é jogador de futebol, é piloto, é a profissão, porque é o que eu queria que o meu filho fosse. Na verdade, eu queria que ele fosse mais piloto do que jogador de futebol. Acho mais bacana, né? E, enfim, e eu dou umas insistidas, mas não sei se vou ter sucesso, né? Enfim. E o que a gente pode deixar para uma nova geração que tá chegando no mercado de trabalho? Porque às vezes, assim, vamos pensar, né? Às vezes você mesmo vai prestar um serviço e há um risco da empresa não te remunerar. Lembro que quando a gente veio para Araraquara, né, no interior do estado aqui de São Paulo, a gente veio para cá, eu e minha esposa, na época não tinha os filhos ainda, vim ali com meia dúzia de R$1.000 ali e vim para viver a vida, né? E fui trabalhar prestando serviço para um cara desenvolvendo sitezinho, né? WordPress lá e tal, no começo, ali nos primórdios, 2011, 2010, né? Os primeiros sitezinhos. E fiz alguns sitezinhos, vai mão de tinta, né? Vai mão de tinta. E aí comecei a fazer aqueles primeiros sitezinhos. E aí o que aconteceu, cara? Eu fiz ali, tive um problema no meu veículo, na época, no 92, MPFI, mais pelado impossível. A outra palavra eu vou cortar. Enfim, né? Situação difícil ali, financeira e tal, e o cara não me pagava. E usava a justificativa que o cara não pagou ele e tudo mais. Mas o histórico do cara já era muito negativo, porque o outro programador não recebeu, o outro programador também não recebeu, e assim sucessivamente. Então eu fui, ele, cara, trabalhava 2-3 meses, não pagou, porque o cliente não pagou e tal. Não era nem um contrato de prestação de serviço, era um freelance mesmo. Faz aí, depois eu te pago e tal. E acabei ficando ali os 3-4 meses, e eu me lembro de ser muito sofrido isso, porque o carro tava com algum problema mecânico e eu não tinha o recurso para arrumar o carro, né? Então, também para a pessoa que está começando a jornada empreendedora, de trabalho, enfim, está buscando ali, eu acho que vale a pena a gente deixar um insight para essa galera mais jovem também, né? Não que a gente seja velho, mas é que a estrada já foi mais longa pra gente, né? Os quilômetros rodados são maiores. Não dá pra disfarçar, né? Mas com o grisalho. Não, mas... Os caras aqui despintaram a barba, mas não foi o caso. Ou é grisalho ou falta de cabelo. E eu, no meu caso, é os dois, né? Começa a abrir aqui. É que eu tenho que estar de frente. Então, eu acho que vale a pena a gente deixar essa pinceladinha pra quem tá começando também. Então, fiquem à vontade, vocês três, pra deixarem aí. O Fabrício tem uma jornada de carreira profissional também. O Eduardo passou pelas grandes corporações aí de tecnologia no país aí, lá atrás, né? Então, deixa aí um pouquinho pra galera nova também. Eu vou começar aqui. O nosso propósito é que não é punir ou culpar ou apontar o dedo para ninguém, mas na realidade é dizer que o comportamento, a ética, a nossa vida, o que a gente faz de certo tem que ser beneficiado, tem que ser positivo isso. E proteger a gente não está falando só da parte corporativa, a nossa casa também. Então, com quem que a gente se relaciona, quem a gente coloca como prestador dentro do nosso ambiente, seja casa, residência, condomínio, ambiente corporativo, ter a maior quantidade de informações para que você tome uma decisão mais assertiva e evite problemas futuros. Então, assim, se gostaram desse bate-papo, se tem dúvidas, meus canais de mídias sociais podem utilizar da própria Cyclops no LinkedIn. Vocês vão nos encontrar lá no nosso site, tem na parte do WhatsApp para bater um papo conosco. Chama a gente para bater um papo, tomar um café. Coloque sua dúvida, seu problema na mesa, a gente vai auxiliá-los aí a indicar qual a melhor solução, qual o melhor caminho, para vocês terem uma visão mais completa dos riscos que vocês estão tomando. Tá ok? Obrigado, pessoal. Bom, eu queria, para essa galera que é jovem, está começando, está entrando e tal, talvez ela não vá usar o nosso produto como, né, eu vou avaliar alguma coisa, alguma empresa, mas ele pode ser avaliado, né, por esse produto. Ou por outros, enfim, diferentes de outras companhias. E qual que é a ideia disso aqui? É você realmente ser verdadeiro, né? Quando você for passar por uma avaliação dessa, for uma entrevista e tal, você ser verdadeiro, você realmente contar a verdade, né? A verdade, ela é valorizada, né? Quando você fala a verdade e você se abre, né, realmente de coração ali, a ferramenta vai destacar isso de uma forma muito positiva, né?
E se você tentar burlar, tentar escrever o que você espera que a pessoa goste de escutar, isso também vai ser pontuado lá. Falando assim, ó, tem alguma coisa estranha, porque alguma coisa está incoerente. Isso aqui tá muito... Muito fake. Isso aqui tá muito forte, isso aqui também tá muito forte, mas essas coisas não se conversam no final da avaliação, né? Então é importante a gente salientar, independente da avaliação que esteja passando, comportamental, como a pessoa te entrevistando, a psicóloga que faz muita entrevista, né? No momento de uma contratação ali, sejam verdadeiros e contem realmente a história de verdade, respondam com firmeza, não fique, né? Mas será que ela quer ouvir isso ou quer ela ouvir aquilo? Responda o que ela está te perguntando, responda o que a pessoa te pergunta, né? Inclusive na ferramenta. A ferramenta é online, você vai preencher um formulário, vai responder um formulário lá, responda o que a ferramenta está te perguntando, né? Não fica, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo jogar lá, ver o que ela quer saber. Não, responda realmente o que está no coração, o que faz sentido para você. E isso vai ser levado em consideração. Acho que é isso. Perfeito. Denis? O que eu queria deixar de mensagem, não somente para os jovens, mas para aqueles que são um pouco céticos em relação ao uso de ferramentas tecnológicas, né? Muitas vezes a gente tende, ou pelo menos as pessoas da minha idade, né, tendem a achar que essas ferramentas elas não são... não podem ajudar de fato. Elas não são simplesmente ferramentas de automação, mas elas hoje são ferramentas que auxiliam na tomada de decisões. E, de fato, eu tive experiências muito positivas e posso assegurar que, diante dessa minha experiência, as ferramentas tecnológicas hoje, elas permitem sim que elas não sejam simplesmente ferramentas facilitadoras, mas que servem como suporte a decisões muito importantes. Maravilha. Senhores, muito obrigado. A todos os nossos ouvintes, parceiros, aqueles que estão nos assistindo até aqui, o nosso agradecimento. Fica essa mensagem coletiva, são anos aqui, décadas de trabalho para construir entendimento, para construir ferramentas, expertise, né? Porque são mais, como você bem deixou claro, né, Denis, mais do que ferramentas. No final das contas, há muito trabalho, muito entendimento, a experiência, a análise, o comportamento, o estudo científico, né? Para que você possa tomar a melhor decisão. Nós vamos errar, mas a gente não precisa errar desde que a gente tenha a ciência que tem uma decisão que a gente pode ser mais assertivo. E as ferramentas estão aí para a gente nos municiar. Ninguém conseguiria mais operar e controlar estoques sem RP, né? Poucas empresas conseguiriam hoje ter a performance sem que houvesse os marketplaces, né? Todo mundo lembra quando começou a comprar online, tinha medo que chegasse um tijolo em casa. Verdade. Hoje você tem confiança que vai chegar naquele horário que os caras estipularam. Então o mercado evolui, as pessoas evoluem e a gente pode contribuir com vocês aí no dia a dia. A Cyclops tem um ecossistema dedicado, então tem um outro braço só focado em SI, né? A segurança da informação raiz mesmo, quando às vezes as coisas já falharam, antes que elas falhem também. Então, quando você está munido de um ecossistema muito rico de conhecimento, de informação, de bons profissionais, há mais a que se contribuir em relação a isso. Um forte abraço, até o próximo episódio. Valeu!